Bom, então, retomando os cálculos da escada, vamos lembrar. Número de espelhos, 19. Número de pisos, 18. Altura do espelho, 16 centímetros. Então, entrando na nossa forma do conforto, né? Vamos ter que calcular agora a largura não, a profundidade do piso, que vai ser igual aos 63 que nós definimos, menos 2 vezes a altura do espelho. Então, o nosso piso terá 31 centímetros de profundidade. Ok? Bom, o ângulo de desenvolvimento da escada é 270 graus, com 16 pisos. Então, precisamos saber, com 18 pisos, né? Com 18 pisos. Então, precisamos saber qual a angulação de cada piso. 270 graus divididos por 18, nós temos 15 graus. Né? Então, cada piso da escada vai descrever um arco de 15 graus. E aí, nós temos que definir como desenhar uma escada que tenha por piso 31 centímetros de profundidade num ângulo de 15 graus. Bom, nós sabemos que uma escada helicoidal, né? Nós temos 3 raios. O raio mínimo, o raio médio e o raio externo, que é o raio máximo, digamos assim. Raio máximo. Olha, a fórmula do conforto nos dá um piso de 31 centímetros. Onde nós devemos calcular esse piso de 31 centímetros? No mínimo, no médio ou no máximo? Certamente no médio. Porque calculando aqui 31 centímetros, essa largura vai ficar excessiva. Calculando aqui 31 centímetros, essa largura vai ficar muito pequena e a escada vai ficar muito perigosa. Então, calcula-se o piso, o valor do piso sobre o raio médio, que é um raio hipotético, não é um raio de traçado da escada. É um raio que vai servir simplesmente para que a gente trace, né, a nossa escada. Só que para saber como traçar essa circunferência, né, precisamos calcular os valores desse raio médio, desse raio mínimo e desse raio máximo. Todos esses raios, naturalmente, eles tendem a um centro. Então, a partir desse centro, traça-se o raio mínimo e o raio máximo. Para descobrirmos o raio mínimo, temos que conhecer o raio médio. Para descobrirmos o raio máximo, temos que conhecer o raio médio. Lembramos que nossa escada tem de largura 1,20 m. Então, como é que a gente calcula do raio médio? Né? Nós temos uma fórmula para calcular isso. Que fórmula seria? Nós sabemos que em 360 graus, né, nós temos o perímetro, é um perímetro, né? Se eu girar 360 graus esse raio médio aqui, eu vou ter o perímetro desse círculo. Qual é a fórmula do perímetro? 2π vezes raio. Qual o raio que eu quero? Médio. E eu quero saber a quanto equivale, se é 360 eu tenho um raio médio. Eu quero saber quanto equivale
15 graus. E eu sei que 15 graus vale 31 centímetros. Então, qual é a minha pergunta aqui? Qual é o nosso raio médio? Quem é o nosso raio médio? É só aplicar essa fórmula aqui, né? Então, o raio médio vai ser igual a 360 vezes 31 sobre 15 vezes 2 vezes o valor de π, que é 3,14. Tá? Então, por essa fórmula aqui, resolvendo essa fórmula, nós vamos ver que o nosso raio médio é igual a 118 centímetros aproximadamente. Olha, se a nossa escada tem 1,20 m de largura, né, do raio médio para o extremo eu tenho 60 centímetros. Do raio médio para o mínimo eu também tenho 60 centímetros. Se eu subtrair do raio médio 60 centímetros, eu tenho 58 centímetros de raio mínimo. Se do raio médio 118 eu somar 60 centímetros, eu vou ter 178 centímetros, né, de raio máximo. Com esse cálculo, nós conseguimos começar a construir a escada, ok? Vamos em frente para a construção.